Olá, alunos do canal Direito em Tela. A aula de hoje é sobre alienação de bens públicos. Alienação condicionada ou inalienabilidade relativa. A alienação de bens públicos depende do cumprimento dos requisitos legais. Estão dispostos no Código Civil, artigos 100 e 101, na Lei de Licitação, ou melhor, nas Leis de Licitações, a Lei 8666 de 93 e a Lei nova, 14.133 de 2021. Desafetação dos bens públicos, justificativa ou motivação, avaliação prévia, licitação e autorização legislativa específica para alienação dos bens imóveis. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais que conservam absoluta inalienabilidade, conforme o artigo 225, parágrafo 5º da Constituição Federal. A lei que autoriza a alienação do bem imóvel retira dele a destinação específica, promove a desafetação, tornando-o disponível para a transferência patrimonial. Sendo assim, somente os bens imóveis ditos dominicais podem ser alienados. Os bens que são naturalmente afetados ao uso comum do povo não podem ser desafetados, uma vez que são insuscetíveis de valoração. São, portanto, bens revestidos com a chamada inalienabilidade absoluta, por exemplo, as praias e os rios. Tipos de alienação. A venda, contrato por meio do qual uma das partes transfere a propriedade de um bem para outra parte, mediante preço certo e em dinheiro. É necessária a autorização legislativa, a lei, quando se tratar de bens imóveis, também a desafetação, a avaliação prévia e a licitação. Em se tratando de bens móveis, só não é necessária a autorização legislativa, lei. Incorporação. A incorporação de bens ao patrimônio da entidade da administração indireta instituída pelo Estado, ou seja, o poder público cria uma autarquia, cria uma fundação e transfere esses bens incorporados ao patrimônio dessa autarquia, ao patrimônio dessa fundação. Retrocessão, venda do bem desapropriado ao patrimônio do expropriado, daquele que perdeu o bem, que tem o direito de preferência da aquisição, mas só quando o bem não for utilizado para o atendimento da utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, o que caracteriza, nesse caso, o chamado desvio de finalidade, na forma do artigo 519 do Código Civil. Investidura. Existem duas hipóteses de investidura, a do artigo 17, parágrafo 3º da Lei 8666, e a do artigo 76, parágrafo 5º da nova Lei de Licitações. São elas: alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública. Área esta que se tornar inapropriável isoladamente pelo preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que esse preço não ultrapasse o montante de 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação. E alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta deles, ao poder público, dos imóveis para fins residenciais que foram construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final de uma concessão pública. Doação, transferência por liberalidade do bem público para outrem, conforme o artigo 538 do Código Civil. Permuta, troca do bem público por outro bem, seja bem privado ou bem público, artigo 533 do Código Civil. Dação em pagamento é a dação de prestação diversa da que é devida para a quitação de uma obrigação,
com o consentimento do credor. Artigo 356 do Código Civil. Concordando com o professor Rafael Carvalho, apesar de alguns autores mencionarem a concessão de domínio como forma de alienação de bens públicos, certo é que as concessões são utilizadas exclusivamente para viabilizar o uso privativo de bem público pelo particular, sem transferência da propriedade pública. Da mesma forma, a legitimação de posse, que é prevista na Lei 6.383 de 76, não tem por objeto a transferência do domínio, mas apenas o reconhecimento e a proteção da posse do bem público por determinado particular. Por enquanto é só, pessoal. Você gostou? Ajudou você? Então vem ser feliz com a gente. Inscreva-se ali no canal Direito em Tela e nos siga no Instagram e no Facebook. Até a próxima!